Olá, queridos amigas, queridos amigos, nossos cumprimentos a todos vocês que nos assistem neste momento, nossa gratidão por nos acompanharem, por compartilhar conosco desses momentos de reflexão sobre temas tão caros à nossa existência, tão caros, tão importantes a nossa forma de ver, de observar, de enxergar a vida e de enxergar o mundo. E é sempre bom quando nós nos dedicamos, quando nós nos dispomos a conhecer, a estudar, a pesquisar e nos preparar mais enquanto seres numa condição de aprendizado, numa condição de desenvolvimento, de construção mesmo, né? Então, para a gente é sempre uma alegria poder compartilhar isso com vocês, porque de algum modo a gente está dividindo um pouco do conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da nossa experiência carnal e compartilhando. Sei que são as lições, na verdade, estão sendo trazidas pelos Espíritos, por esses abnegados trabalhadores da doutrina que nos trazem tantas lições, e aqui nos referindo à doutrina espírita, mas tantos outros que dedicaram o seu tempo em buscar, em pesquisar e em transmitir as suas experiências acerca do conhecimento humano, né, acerca das diversas formas de entender a vida na sua forma mais ampla, não somente a vida nesse espaço material em que nós nos encontramos e que a gente tem uma observação limitada a respeito dela, né? Já que a concepção carnal, a forma como nós vivemos, não nos possibilita enxergar e observar verdades mais absolutas, verdades que sejam que estão além das nossas visões ou da nossa visão material. Nós estamos adentrando neste preâmbulo dessa maneira porque o tema de hoje ele traz no capítulo de número 130 do livro Palavras de Vida Eterna, traz como título Na Luz da Verdade. E traz o versículo para interpretação que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é um tema que sempre foi buscado, né, a partir do entendimento do homem, enquanto um ser que pensa, um ser que raciocina, que reflete, que busca o conhecimento, essa busca pela verdade, ela sempre permeou as experiências da humanidade. E nós tivemos várias observações, vários estudos, né, vários estudiosos que trouxeram as suas compreensões acerca da verdade, o que seria a verdade, né? A filosofia ela é muito rica nesse campo. Claro que não é algo restrito à filosofia, a ciência também busca isso, as religiões também buscam isso, mas a filosofia, no meu modo de entender, ela traz raciocínios, pensamentos, ideias que nos colocam a pensar, nos colocam a procurar entender o que de fato nós somos, por que aqui estamos, o que nos compõe, né? Qual a razão da nossa existência, enfim. Então são temas, é um tema muito estudado, esse tema da verdade, da busca pela verdade, e que a gente está trazendo aqui nesse capítulo, né,
com a interpretação de Emmanuel sobre esse trecho do Evangelho, que, se nós observarmos, se junta a muitas ideias do pensamento humano ao longo das décadas, ao longo dos séculos, melhor dizendo. Então vejamos o que Emmanuel nos diz. Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Aqui a gente faz uma referência ao contexto bíblico, né? Que essa passagem de João, lá em 8,32, ele traz no bojo desse capítulo, em todo ele, que vai do versículo 1 até o 59, 3 perícopes, e uma delas trata daquele encontro de Jesus com a mulher adúltera, em que os homens desejavam apedrejar aquela mulher, e o Cristo afirma que é aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, e todos se evadiram, e o Cristo pede para aquela mulher que também não a condena, e que ela siga e que não peque mais. Em seguida, o outro capítulo, né, o outro título que é dado à perícope seguinte é o testemunho de Jesus. É aquele momento em que ele se afirma o Filho de Deus, o enviado de Deus, em que ele tem um embate com os fariseus, que ele tem um embate com os judeus que não acreditam, que não creem na vinda dele como Filho de Deus, como enviado de Deus. E Jesus afirma com todas as letras que é sim o enviado do Pai. E por fim tem a perícope Jesus e Abraão, em que Jesus afirmava aos judeus que Jesus dizia o seguinte, então aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E eles então responderam: somos descendência de Abraão, e nunca nos tornamos escravos de ninguém. Como tu dizes que sereis livres? Ou seja, a verdade que eles tinham aqui no que diz respeito à liberdade seria apenas a da escravidão de um povo por uma nação ou por outros povos, né? Aí o Cristo acrescenta além disso, né, para que fique mais claro qual é a mensagem que ele quer trazer. Amém, amém vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então ele está falando aqui de uma outra escravidão, né? De uma outra ausência de liberdade, que é o erro que cometemos, as falhas que cometemos e que insistimos nessas mesmas falhas, que persistimos em cometer esses mesmos erros, né? E lá no final, ele afirma que antes de Abraão existir, ele já era, né? O Cristo afirma isso para os judeus, e aquilo é mesmo que jogar uma praga naqueles povos lá, né? A afirmativa era para eles algo tão exorbitante, né? Diante da razão, da compreensão que eles tinham sobre aquelas verdades. Como pode tu, tendo uma certa idade, ter vindo antes de Abraão, né? Então ali o Cristo já demonstrava com essa fala que ele já fazia parte de todo um conglomerado, de todo um grupamento de seres superiores que vinham organizando todas essas verdades, todo esse movimento em que trouxe grandes homens e mulheres antes mesmo da vinda dele, para poder preparar esse terreno, ou
para trazer essa verdade a respeito da imortalidade, por exemplo, a respeito do Deus único, que era um Criador, já que haviam a compreensão de muitos povos que cultuavam vários deuses, enfim. E isso que Jesus, quando Cristo afirma isso para ele, que antes de Abraão existir, ele já era, então é uma comprovação, uma afirmação do próprio Mestre, de dizer que ele é a liderança maior de todo esse movimento ocorrido, né, que tem ocorrido, que aconteceu ao longo, que continua ocorrendo ao longo das nossas existências humanas, né? E no próximo parágrafo ele diz o seguinte: semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. Sempre que nós violentamos o pensamento do outro, nós estamos impedindo que aquela pessoa possa crescer diante das suas próprias experiências. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. Ele nos concede o livre-arbítrio, o Criador nos concedeu o livre-arbítrio para que o nosso desenvolvimento seja mérito nosso e os erros que cometemos também sejam responsabilidades nossas. A vontade do Espírito é acatada pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos. Então, é o que nós falamos acerca do livre-arbítrio. Os erros e os acertos são responsabilidade nossa. Os acertos são méritos obtidos através das experiências já vividas, e os erros também, quando os cometemos, aquilo traz, de certo modo, também um aprendizado quando nós estamos abertos para isso. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseja, sob a égide da justiça perfeita que reina em todos os distritos do universo, determinando seja concedido a cada um por suas obras. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar nessa ou naquela fase da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate são frutos de nossa escolha. Ou seja, há sempre uma dicotomia. Para que a gente entenda a tranquilidade, a gente já viveu a discórdia. Para que a gente supere a preguiça, a gente precisa viver a ação. Para que a gente supere o erro, a gente precisa corrigir. E o resgate é fruto do débito que nós temos perante a lei divina. Então, respeitemo-nos assim uns aos outros. Respeitemo-nos assim uns aos outros. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. Ou seja, o meu conhecimento é a minha experiência, é aquilo que eu adquiri ao longo de toda a minha existência. Então, é diferente da experiência do outro. Por mais que hajam pensamentos que se coadunam, que se aproximem, que se entrelacem, mas a minha experiência é a minha experiência. Ela não pode ser comparada com a experiência de absolutamente ninguém. Assim como a experiência do outro também não pode ser comparada com a minha. E assim em todas as situações da nossa existência. Então, cada um é uma personalidade única. Cada um é um ser único. Então, que as consciências elas sejam entendidas de acordo com os aprendizados. É claro que a gente pode transmitir ao outro uma mensagem, uma orientação, desde que seja solicitado ou que a pessoa busque isso, a gente procura dar o nosso entendimento, a nossa opinião sobre uma determinada situação ou assunto, mas sem a imposição, apenas a título de informação e de orientação para que a pessoa tome suas próprias decisões. A emancipação íntima surgirá para a consciência
à medida que a consciência se dispõe a buscá-la. Então, quando nós nos dispomos a buscar, né, essa emancipação íntima, esse conhecimento que vai além do que nós conseguimos enxergar com esses olhos da carne, quando nós objetivarmos, alcançarmos essas informações que vão além daquilo que a gente consegue enxergar, então nós teremos amplificado a nossa consciência, ampliado os nossos conhecimentos. Então rememoremos as palavras do Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade, e para o acesso à verdade cada um tem o seu dia. Então, essa verdade é algo que a gente busca de forma constante, não é algo simples, tão fácil de adquirir, porque chegar à verdade é muito mais complexo do que a gente possa aparentar, né? Talvez mesmo impossível dentro da limitada capacidade humana de racionalização. Impossível na atual condição em que nós nos encontramos. Contudo, né, o interessante de tudo isso é o caminho que a gente percorre em busca dessa verdade. Uma luz que de fato vai iluminar todas as novas tentativas, toda a busca que a gente faz no sentido de entender mais e melhor todo esse universo belo, essa coisa linda que nós atribuímos à sua criação a Deus. Criação humana não é. Então a gente entende Deus como a verdade absoluta, aqueles que creem, né? Aqueles que entendem como o Criador, como tendo um Criador de tudo o que está posto para nós no universo. Então, aqueles que não acreditam, a gente tem que ter o respeito da mesma forma e compreensão daqueles que não creem, daqueles que são céticos em relação a essa compreensão que nós temos. Mas todos um dia compreenderemos essa verdade na sua inteireza. Busquemos isso no cotidiano e façamos as coisas mais simples no cotidiano, no dia a dia nosso. Olhemos e façamos ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Talvez esta seja uma das verdades que faltam ser aplicadas por uma grande parte da humanidade. Se nós tivéssemos um grande número de pessoas praticando isso, exercendo, realizando algo em prol do outro, da mesma forma que gostaria que fosse realizado para conosco, nós teríamos certamente um mundo mais justo, mais fraterno, mais correto, com menos desigualdades de todas as matizes. Então, meus amigos, minhas amigas, essa era a mensagem para hoje. Mais uma vez, nossa gratidão por vossas presenças, por nos acompanharem, e até o nosso próximo encontro.